Fala Brasil, boa tarde, boa noite, bom dia, Pagi, mais uma vez aqui no Percurso Educacional com mais uma aula de Biologia. Hoje o tema da aula é o grupo dos peixes, animais vertebrados aquáticos, os primeiros animais vertebrados com grande capacidade de ocupação do ambiente terrestre, animais que se diversificaram bastante, conquistando não só o ambiente marinho, mas também o ambiente de água doce. De uma certa forma, nós seres humanos, mamíferos, viemos de um grupo específico de peixes e esse é um dos temas da nossa aula de hoje, beleza? Hoje nós vamos começar a falar sobre esse grupo que concentra uma grande quantidade de características, de informações e até por essa razão o grupo dos peixes será discutido em várias videoaulas. Essa é a primeira delas, beleza? Vamos falar um pouquinho das características gerais desse grupo de animais vertebrados. Vem comigo aqui. Os peixes são animais vertebrados aquáticos. Sendo vertebrados, eles pertencem ao filo Chordata, mais especificamente ao grupo dos craniados com mandíbula. Craniados gnatostomados. Gnatos significa mandíbula, estômago, boca. Gnatostomados. Você pode encontrar lá no nosso portal uma aula que vai falar sobre a organização geral do grupo do filo Chordata, inclusive localizando dentro desse filo Chordata o clado, o grupo dos peixes. Tá? O grupo Piscis ou peixes é considerado uma superclasse, uma classe muito grande que considera a existência de outras categorias taxonômicas menores que estarão inseridas nesse supergrupo, nessa superclasse chamada de peixes. Esses peixes, além de serem vertebrados aquáticos, são pecilotérmicos ou heterotérmicos. O que significa isso? Significa que a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Para efeitos comparativos, nós não somos animais pecilotérmicos ou heterotérmicos, somos animais homeotérmicos ou homotermos. Isso significa que a nossa temperatura se mantém constante, independente da temperatura do ambiente, porque o nosso metabolismo despende calor, produz calor e esse calor mantém o nosso corpo sempre a uma temperatura constante. Os animais que não têm essa característica, portanto, são chamados de pecilotérmicos ou heterotérmicos. Beleza? Os peixes, então, são pecilotérmicos. Eles apresentam rins do tipo mesonéfrico. Dentro da classificação dos rins, os rins dos peixes são aqueles que recolhem as excretas do sangue e também de cavidades originadas a partir do celoma. E a principal excreta observada seria a amônia. Temos a ureia também em grupos de peixes cartilaginosos. Existe uma relação aqui muito importante sobre a questão do tipo de excreta nitrogenada e a quantidade de urina que deve ser liberada e o ambiente que o animal vive. A amônia é uma excreta muito tóxica, portanto ela não pode se acumular muito no corpo do animal. Então, existe aí, a partir dessa característica, uma necessidade constante de eliminação dessa excreta. A excreta, ela vai ser eliminada junto com a urina. Então, se o organismo precisa eliminar o tempo todo a amônia, que não pode se acumular no corpo, ela vai precisar, esse animal, esse organismo, vai precisar de urinar muito durante o dia, o tempo todo. E somente no ambiente aquático, esse organismo tem condição de fazer tanto xixi sem morrer desidratado. Porque à medida que ele vai urinando, ele retoma essa água, seja bebendo, seja absorvendo essa água por osmose, para manter o seu equilíbrio hídrico, o seu equilíbrio de líquidos no corpo. A ureia vai ser utilizada pelos condríctes, pelos animais, pelos peixes de esqueleto cartilaginoso, por razões que eu vou citar daqui a pouquinho. Beleza? Ótimo. Nós observamos no sistema nervoso central uma característica que é importante do ponto de vista evolutivo, que os peixes apresentam 10 pares de nervos cranianos. A nossa espécie, por exemplo, os mamíferos, nós seres humanos fazendo parte do grupo dos mamíferos, temos 12 pares de nervos cranianos, portanto, 2 pares de nervos cranianos a mais do que os peixes. A circulação ela é dita simples, passa uma única vez no coração a cada ciclo sanguíneo,
completa, não há mistura de sangue no sistema circulatório, e o coração é dito bicavitário, bi2 cavitário, cavidades. Temos duas cavidades aqui no sangue dos peixes, um átrio e um ventrículo, sendo que o ventrículo é a parte mais musculosa que vai fazer o trabalho do bombeamento do sangue. Então, nesse esquema muito simples, ele retrata como que é a circulação nos peixes. O peixe tem aqui as setinhas vermelhas representando o sangue arterial rico em oxigênio, que parte das brânquias, órgãos respiratórios dos peixes, e vão em direção aos tecidos do corpo. Lá nos tecidos do corpo, os gases serão trocados por trocas por difusão, então o sangue vai cedendo o oxigênio lentamente para os tecidos do corpo do peixe e vai recebendo o gás carbônico em volta, até se tornar completamente venoso, rico em gás carbônico, retornando para o coração e sendo novamente bombeado até as brânquias, onde as trocas gasosas vão ser realizadas. Beleza? Bem simples a circulação dos peixes. Beleza? Ótimo. Vamos falar um pouquinho agora de algumas estruturas presentes nos condríctites, uma vez que o grupo peixes vai ser separado em dois grandes grupos, peixes de esqueletos cartilaginosos e peixes de esqueletos ósseos. No início da aula eu falei que a gente descende, nós, mamíferos, os répteis, as aves e até mesmo os anfíbios, compartilhamos um ancestral comum que já foi um peixe um dia, que já se encontrou dentro desse grupo dos peixes. E aí eu te faço uma pergunta. Se existem dois tipos de peixes na natureza, peixes com esqueletos cartilaginosos, peixes com esqueletos ósseos, qual grupo deu origem aos animais que hoje existem, são chamados de anfíbios, répteis, aves e mamíferos? Foram os peixes cartilaginosos ou foram os peixes ósseos? Você provavelmente respondeu os peixes ósseos, obviamente, porque o nosso esqueleto também é um esqueleto ósseo. O nosso esqueleto não é feito de cartilagem. Então, isso indica uma ligação evolutiva. O esqueleto da galinha, o esqueleto da lagartixa, o esqueleto do sapo também é ósseo. Então, isso indica que nós descendemos de um ancestral que também tinha esqueleto ósseo e nós viemos, então, de um ancestral de peixe ósseo, que vamos discutir na aula que vem. Hoje nós vamos falar sobre o grupo dos condríctites, peixes cartilaginosos, representados aí pelos tubarões, cações, raias, quimeras e outros peixes. A composição do esqueleto desse peixe é basicamente cartilagem, então é um esqueleto muito mais flexível do que o nosso, que é rígido pela constituição óssea. Aqui eu fiz um desenho esquemático de um tubarão, mostrando algumas características que são encontradas nos peixes em geral e também encontradas nos peixes cartilaginosos. Características que vão definir essas diferenças entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Beleza? Primeira coisa a gente vai ver aqui, a disposição dos órgãos do tubarão, né? Usando o tubarão aí como uma referência. Primeiro, a boca dos peixes cartilaginosos, ela fica mais localizada no ventre. Então, a gente vai falar de uma boca com disposição ventral. É uma boca com disposição ventral. Uma outra característica dos peixes cartilaginosos é o fato deles apresentarem as suas brânquias expostas. As brânquias não são protegidas, como no caso dos peixes ósseos, por um ossinho que abre e fecha. Quando você vê um peixe respirando debaixo d'água, aquele movimento é feito por uma estrutura óssea chamada de opérculo. O tubarão não tem opérculo. Então, a gente vai falar de brânquias expostas. Essa é uma característica dos peixes cartilaginosos, ok? Uma outra característica que a gente vai observar nos peixes cartilaginosos é o fato desses peixes cartilaginosos terem um fígado muito grande e rico em óleos orgânicos. Esses óleos que possuem uma densidade menor que a densidade da água vão contribuir para esse peixe para dar uma certa flutuabilidade na coluna d'água. Então ele não vai afundar demais, ele nem vai tender a boiar demais, flutuar demais não.
ele tende a ficar com uma densidade semelhante à densidade da água, isso diminui o gasto de energia que ele despende para poder nadar, por exemplo. Então a gente vai ver aqui uma grande estrutura amarronzada, que é o fígado, mais muito óleo, que contribui para a flutuabilidade. Beleza? Ótimo. Vemos também, aqui fazendo toda a volta aqui do tubarão, vemos também uma adaptação no sistema digestório dos peixes cartilaginosos, que é uma válvula que existe dentro do intestino desse peixe. Esses peixes normalmente são peixes carnívoros, são peixes que se alimentam de outros peixes. E para acelerar e facilitar a digestão, eles criaram no interior do tubo digestório uma válvula na forma de um espiral, como se fosse um parafuso com várias voltas. Então a comida, ao invés dela passar direto, ela vai passar rodando ali dentro. E isso vai prolongar o tempo que a comida permanece no tubo digestório e isso vai aumentar a absorção de nutrientes. Então o que a gente está vendo aqui de vermelho é a tentativa do desenho de uma válvula espiral que contribui para a absorção do alimento. Válvula espiral. Estamos vendo aqui na porção final do tubarão uma bolinha aqui que simboliza o final, a terminação do tubo digestório, que também coincide com a terminação do sistema excretor. Quando o tubo digestório, sistema excretor e sistema reprodutor fecham-se no mesmo buraco, no mesmo orifício, a gente vai chamar isso de cloaca. Então temos aqui a cloaca. Nos peixes ósseos, a gente tem a abertura de saída do ânus e depois a abertura genital. Então isso é diferente com relação aos peixes cartilaginosos. A cauda dos peixes cartilaginosos, ela também é um pouco assimétrica. Nós estamos vendo aqui uma nadadeira caudal muito maior em cima do que embaixo. Então a gente vai chamar essa nadadeira caudal de nadadeira heterocerca. Cerca, cauda e hétero, diferente. Nadadeira heterocerca. Essa nadadeira heterocerca também é uma característica dos peixes cartilaginosos. O sistema sensorial dos peixes cartilaginosos também é muito interessante porque ele apresenta uma série de adaptações para a vida na água. Uma dessas adaptações é a presença de um órgão sensorial que preenche, que percorre todo o corpo do animal, que é chamado de linha lateral. A linha lateral, como vocês podem ver nesse desenho esquemático, é representada por esse tracejado com esses X, essas letras X aqui, esses marcados em todo o corpo do animal. Tanto peixes ósseos quanto peixes cartilaginosos apresentam essa linha lateral. E ela serve como um mecanorreceptor de vibrações da água. Vocês já viram esses filmes que mostram a imagem debaixo d'água, quando eles filmam aqueles cardumes enormes que saem nadando exatamente, e parece que todo mundo sabe exatamente para onde que eles têm que ir. De repente um peixe vira e todo mundo vira, depois todo mundo vira. Essas percepções, elas são feitas a partir da linha lateral. Então, na hora que um peixe percebe que a pressão da água modificou por causa da mudança de sentido do movimento dos peixes vizinhos, ele sabe para onde que ele tem que ir. E essa resposta, ela é praticamente simultânea. O tubarão tem isso também, tá? Ele sente a aproximação, né, de outros peixes, de outras coisas, em todas as direções, graças à linha lateral. Nós estamos vendo também que os tubarões, os peixes cartilaginosos, apresentam nadadeiras peitorais, nadadeiras pélvicas, nadadeira caudal, que é a terminal, a nadadeira dorsal, é aquela famosa nadadeira do tubarão que desponta quando ele chega próximo à superfície. Beleza? Nós temos também aqui escamas diferenciadas. As escamas do tubarão, elas são escamas muito
especializadas que conferem à superfície corporal do tubarão uma hidrodinâmica muito boa, vamos dizer assim, uma diminuição significativa do arrasto e da resistência da água. Recentemente, alguns bioengenheiros eles acabaram fazendo um material sintético que imita a escama do tubarão e isso resultou em roupas de natação que melhoram muito a performance dos nadadores porque isso reduz demais o atrito do corpo do nadador com a água. Essas escamas, elas têm origem na derme do animal, então essa escama não é facilmente destacável, igual uma escama de peixe ósseo que a gente usa a faca ali para poder tirar a escama. São escamas dérmicas. Ou seja, a raiz dessa escama, ela está na camada mais profunda da pele. Essas escamas são inclusive vascularizadas. Se você arrancar a escama do tubarão, por exemplo, não que seja uma coisa que você vai fazer na próxima vez que você for na praia, você precisaria arrancar a pele do tubarão para conseguir fazer isso aí. Beleza? Bom, e para finalizar, nesse desenho esquemático, faltaram duas coisas aqui que são órgãos sensoriais extremamente importantes. Na parte da cabeça anterior do tubarão, existe uma série de canais que percebem variações elétricas da contração muscular dos peixes que eles comem. Então, toda contração muscular ela envolve impulsos nervosos e isso acaba gerando um pequeno campo elétrico na água. Esse campo elétrico ainda é mais facilmente percebido porque a água do mar ela tem muitos sais, então ela é uma boa condutora de eletricidade. Então nós temos aqui na região anterior da cabeça dos peixes cartilaginosos, principalmente os grandes predadores, um sistema de canais conhecidos como ampolas de Lorenzini. E as ampolas de Lorenzini são estruturas relacionadas à percepção de campos elétricos usado aí para o tubarão caçar as suas presas. Para finalizar, percebemos também bem na porção anterior do corpo do tubarão, narinas. Função olfativa mesmo. Só uma curiosidade. A narina do tubarão, ela não é vazada igual a nossa, que se comunica ao sistema respiratório dele, não. Ele respira por onde? Pelas brânquias. A água entra pela boca e sai pelas brânquias, realizando as trocas gasosas. Então, essa narina, ela tem um fundo cego. A água entra, coloca ali dentro do epitélio olfativo do tubarão as partículas olfativas e ele vai sentir, então, o odor das coisas debaixo d'água. Pô, que estranho a gente pensar nisso aí, sentir cheiro de coisa debaixo d'água, mas o peixe, o tubarão, ele consegue. Beleza? E para finalizar, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a reprodução dos condríctes e associar essa reprodução à ureia, que é o tipo de excreta nitrogenada que os condríctes liberam. Beleza? Vamos entender aqui. A fecundação dos condríctes, dos peixes cartilaginosos, é interna. Diferentemente da maioria dos peixes, que há fecundação externa. Tanto o peixe macho quanto a peixe fêmea liberam os gametas na água e esses gametas vão se encontrar no ambiente externo. Aqui não. Aqui nós vamos ter nadadeiras modificadas que conduzem o esperma do macho até a cloaca da fêmea e lá dentro a liberação dos óvulos, dos gametas femininos, vai acontecer. Então essa fecundação ocorre de fato dentro do corpo do condrícte. E aí nós vamos ter então, a partir dessa fecundação interna, 3 possibilidades de desenvolvimento. Ou o peixe ele é ovíparo, ou seja, ele pare o ovo, ele bota ovo. Algumas espécies de tubarão então botam ovos que ficam presos no fundo do mar ali, esperando o desenvolvimento terminar até sair um tubarãozinho. Ou eles serão vivíparos, algumas espécies de tubarão possuem estruturas semelhantes a uma placenta que nutrem o embrião enquanto ele está em desenvolvimento. Existe até um caso de uma espécie de tubarão que, à medida que esse filhotinho começa a se desenvolver e outros filhotes também se desenvolvem no ventre da tubarão-mãe, esse tubarãozinho mais velho, aquele que começou a se desenvolver primeiro, começa a comer os irmãos
ainda dentro da barriga da mãe. Isso é uma forma de livrar a competição intraespecífica dentro da própria espécie. E existem também tubarões e outros condrícteis que são ovovivíparos. A diferença, ovíparo, bota ovo. Vivíparo já nasce o bebezinho ali, o filhotinho pronto. E o ovovivíparo, o ovo é mantido não do lado de fora do corpo da mãe, mas sim do lado de dentro. E na hora de nascer, saem os pedacinhos do ovo e sai o filhotinho já pronto. Tá? E o que isso aqui tudo tem a ver com a eliminação de ureia? Primeiro, a ureia é um composto nitrogenado menos tóxico do que a amônia. Portanto, o organismo pode acumular mais a ureia e com essa maior quantidade de ureia, essa quantidade não vai fazer mal para o organismo, ele pode fazer menos urina. Isso seria, por exemplo, uma estratégia bacana para quem vive no ambiente terrestre. A questão da ureia relacionada à reprodução passa por duas vias aqui. O animal que é ovíparo, ele não pode eliminar dentro do próprio ovo uma excreta muito tóxica, senão ele mesmo vai se matar, ele vai se intoxicar. Então, se um bichinho que cresce dentro de um ovo impermeável, mesmo debaixo d'água, né, parcialmente impermeável, libera amônia lá dentro daquele ambiente, ele vai acabar morrendo. Então, a seleção da ureia é uma seleção sábia, porque esse bicho ele suporta uma quantidade maior dessa excreta nitrogenada. Outra, se o bicho ele é vivíparo, a mãe ela não pode correr o risco daquela excreta nitrogenada que está circulando no sangue atacar e matar o embrião que está ali em desenvolvimento. Então, ela necessariamente tem que ter, circulando no próprio corpo, uma excreta menos agressiva. Mais uma vez, escolhemos a ureia. E existe uma outra relação também que não tem a ver com a reprodução, e sim com o balanço hídrico desses animais. Como eles tipicamente são animais de ambientes marinhos, os tubarões, as raias, elevam a quantidade de ureia no sangue até limites muito acima do que, por exemplo, nós conseguiríamos aceitar. Isso é uma adaptação fisiológica, justamente para manter esse sangue muito concentrado com determinados solutos. Isso evita, por exemplo, que o tubarão perca a água para o ambiente salgado, da água do mar, por osmose. Então, ele se mantém hidratado a partir do momento que ele tem muita ureia no seu sangue. Esse fenômeno, essa adaptação fisiológica, é conhecida como uremia fisiológica, ou seja, o nível de ureia alto, ele é previsto por essa adaptação à vida no ambiente marinho. Beleza? Muito bem, Brasil. Essa aula, então, serve como um pequeno pontapé para a gente iniciar esse mundo dos vertebrados. Continuaremos nas próximas aulas. Na próxima aula, falando de peixes ósseos, a evolução desses peixes em outros grupos de animais, e assim a gente vai continuando com o nosso conteúdo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!